Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a infância. Está lá no Livro dos Espíritos, da questão 379 a 385. Vamos então refletir um pouco sobre o tema a infância sob a ótica da doutrina espírita. Esse tema, ele desperta muito interesse e curiosidade, por se tratar de espíritos que são animados em corpos infantis. Quer ver, por exemplo, o espírito de uma criança, ele pode ser mais desenvolvido do que de um adulto? Porque a gente vê uma criança, um adulto muito mais velho que ela, né? Sim, pode. O corpo apenas bloqueia a manifestação do espírito. Mas ele pode ser muito mais antigo, mais desenvolvido, mais experiente que os próprios pais. A evolução é do espírito. As conquistas intelecto-morais, ela pertence ao espírito e não ao corpo. Então dá a impressão que aquela criancinha vai ser eternamente submetida aos pais, né? Na sua intelectualidade, na sua conduta. Mas muitas vezes não. Aquele espírito que está na criança é milenar e ele pode vir já com uma bagagem muito grande de conhecimento. Outra coisa é quando uma criança morre, o que acontece? O espírito retorna ao mundo espiritual, com todos os atributos que ele conquistou durante a sua jornada evolutiva, em séculos e séculos de reencarnações, como qualquer um de nós. O espírito, ele não perde nada. Tudo aquilo que ele conquistou permanece com ele. Agora, ele não entra no estado de lucidez plena imediatamente após a morte. Existe um tempo para o desencarne, né? É o tempo que ele vai aos poucos rompendo os laços fluídicos que estão unidos ao corpo. É o que a gente chama de perturbação espiritual. Ele pode permanecer como criança um tempo no mundo espiritual, mas ele volta, ele é um espírito milenar, ele volta naquele estado que ele o desejar, na última aparição dele. O espírito, ele precisa mesmo de passar pelo estado da infância, né? Aí vamos notar uma coisa bem interessante. Passar pelo estado da infância, ele vai ter um objetivo moral muito importante. Vamos ver. A importância da infância no processo encarnatório é o período mais propício para a educação e a influência dos pais. Então, nessa fase, o espírito aí fica com um pezinho lá no mundo espiritual, o outro aqui na Terra, ainda está se formando. Ele ainda está se ligando com mais profundidade à matéria. Quanto a matéria se desenvolve, ele é mais propenso, mais acessível a receber os conselhos e as orientações dos pais. Então ele recebe esse processo educativo de uma forma muito eficiente. Isso se dá aqui com os espíritos inferiores, e é onde a gente está no planeta de provas e expiações. Porque a gente ainda traz muitas imperfeições, muitas dificuldades, muitos vícios e tendências nocivas de outras existências lá de trás, que precisam ser superadas. Aí a importância dos pais nessa fase. Aí a importância de a gente receber essas correções dos nossos pais. Agora, nos mundos mais adiantados, esse período infantil, dizem os espíritos, é bem mais curto. Por quê? Logicamente, são espíritos moralmente mais equilibrados, vai dispensar essa atenção
total dos pais, e esse período de infância vai ser bem menor, que eles não precisam mais esse tempo todo. Outra situação curiosa que ocorre é quando a gente vê uma criança dócil, boazinha, bonitinha, simpática, boazinha, mas quando vai entrar naquela adolescência ou na fase adulta, há uma mudança muito grande no seu caráter. Ela se torna agressiva, não todos, mas a maioria se torna agressiva, teimosa, rebelde. Aí até que os pais falam, nossa, nem parece aquela minha filhinha bonitinha que eu criei. O que aconteceu afinal? É o espírito que se modifica? Então, quando o espírito passa pela fase infantil, pela adolescência, ele vai sofrer as limitações da matéria. O espírito é milenar, mas ele está dentro de um corpo ainda que limitado. É o seu corpo que está em transformação. Daí ele não consegue se expressar, mostrar tudo aquilo que ele é e as suas tendências. Agora, quando a encarnação se completa após a adolescência, o espírito se comporta na sua plenitude. Se teve um passado cruel, equivocado, vai se comportar dessa mesma maneira. Agora, se ele veio de encarnações com uma educação, com condutas nobres, é assim que ele vai se agir. Mas independente de tudo isso, embora a gente desconheça completamente o caráter da criança, aquilo que ela foi, aquilo que ela é capaz de ser, não tem jeito. A gente tem uma afeição muito especial por elas. São os nossos filhos. Há nela alguma coisa que nos leva a ter um carinho, um amor, um cuidado todo especial. E nós, aí eu vou incluir os pais, é pai, mãe, não sabemos exatamente o que tem atrás daquele corpinho infantil, que espírito milenar está por trás. Mas a misericórdia divina proporciona essa redenção, de nós cuidarmos das crianças, acolhê-las, educá-las e colocá-las no caminho reto. É nossa responsabilidade. Educar sem a severidade excessiva. Mostrar a eles as possíveis consequências de seus gestos, de seus atos, porque eles passarão isso aos seus filhos. E logo em seguida aos netos e depois aos bisnetos. E muito provavelmente estaremos novamente reencarnando nesse meio em que edificamos. Aqui cabe lembrar Jesus, hein? Aquela frase: quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Que melhor momento para relembrar que nós somos não só uma família caseira, sentadinha no sofá, na casa, pai, mãe, filho. Não somos só isso. Nós somos uma família global. Todos somos irmãos. O planeta Terra é uma humanidade só. Enquanto tiver um só irmão equivocado, todos nós seremos responsáveis por isso. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.